Oi, bonecas e bonecos. Hoje eu vim contar minhas histórias de terror. Então, bora lá. Então, vamos começar com a primeira história. Então, bora lá, né, gente? Então, a primeira história é minha, que eu tava lá, né, na cozinha, normal. E daí, o que veio? Eu vi um vulto correndo, tipo, do nada, correndo. E sempre que eu vejo um vulto assim, é normal eu ver um vulto, né? Porque eu vejo quase todo santo dia. Então, aí eu tava lá na cozinha e todo esse vulto passa pelo meu banheiro. E o banheiro meu, não é que ele é sinistro, né? É porque, tipo, dá medo dele, entendeu? Então, é bem sinistro o meu banheiro. Aí, o que eu faço, né? Pra mim não ficar com medo. Eu fecho essa porta, mas eu tenho muito medo depois de abrir ela. Porque é muito sinistro. Ela, tipo, quando a gente fecha o banheiro pra gente tá fazendo nossas necessidades, tomar banho, parece que não é vento. Parece que alguém tá tocando na porta, tá fazendo aquele barulho todo pra nós se assustar. Mas não, gente, parece que é o vento. Não, mas gente, não é vento. Vocês estão pensando o quê? Ah, coisa da sua cabeça. Não, gente, se você estivesse no meu lugar, você estaria se cagando de medo. Vocês nem estaria aqui falando, ai, não existe isso de bicho aqui em São Paulo. Se você for lá nos Estados Unidos, gente, existe em todo lugar. Isso não é depressão da pessoa. Isso é uma coisa que você não se brinca. Então, bora pra próxima história. A minha próxima história e também eu vou explicar se você ficaria com medo. Se você ficaria com medo dessa história que aconteceu comigo, né, nessa primeira história que eu contei, vocês iam ficar o quê? Com medo, se cagando de medo. O que vocês iam ficar? Então, comente aí nos comentários o que você ia ficar. Então, bora lá. Então eu vou contar minha segunda história, que foi quando eu tava no prezinho. Se eu não me engano, eu acho que tava no prezinho ou se eu tava nessa escola, mas é bem difícil eu estar nessa escola e fazer essas brincadeiras, né? Então, eu tava no prezinho, no prezinho mesmo. Aí, né, gente, eu tava lá, as minhas amigas inventou do quê? De fazer o quê? De brincar de loira do banheiro, que é uma brincadeira que todo mundo praticamente, eu acho que conhece. Só quem é recém-nascido aqui nasceu, tudo bom. Então, aí ele estava lá, né, normal. Aí elas inventaram de fazer isso porque eu tava contando uma história de um vulto meu, que daqui a pouco eu conto. Aí, né, eu tava contando, aí elas falaram, já que aconteceu isso com você, vamos fazer loira do banheiro pra piorar a situação. Brincadeira, ela não falava pra piorar a situação. Mas elas falaram, então bora brincar de loira do banheiro pra ver se ela aparece, né? Aí a gente foi lá, né? Mas ela não apareceu, só fechou as portas. Ficou tudo trancado, mas graças ao meu tio. Eu não lembro qual é o nome dele, mas um beijo pra ele, se ele estiver assistindo meu canal. Então, muito obrigada por ter abrido essa porta, né? Aí a janela se fechou e a porta se fechou. Gente, eu não estou mentindo. Todas essas brincadeiras deve ter sido gravada pelas câmeras, mas eu não tive ideia se estava gravando ou não. Mas é claro que eles não vão estar gravando a gente fazendo nossas necessidades, né? Eles só colocam, eu acho que na pia, perto da pia, essas coisas, né? E eles colocam a câmera de ouvir o que as crianças estão falando. Então, bora lá. Então, a minha próxima história. Deixa eu falar. Vocês ficariam com medo, sem medo, ou não sei que vocês ficariam se cagando e tal. Nessa segunda história que eu acabei de contar. Então, bora pra terceira história. A minha terceira história foi assim. Eu tava lá na minha escola, praticamente só tinha essas pessoas, né, que vão pra escola e que faltam. Aí eu tinha visto um vulto normal. É normal ver vulto na escola, porque às vezes a criança sai correndo e é isso, né? Aí todo mundo viu esse vulto, só que, tipo, ninguém sai na hora da aula, né? Praticamente só pra ir no banheiro, né? E, tipo, nem todas as crianças vão no banheiro, porque eles fecham muito cedo o banheiro. Então, porém, eles fecham na hora da aula.
Mas enquanto a professora, se ele tivesse, né, essas coisas, né, se ele quiser fazer isso que vocês estão pensando e tiver muito apertado, as pessoas deixam, né? Mas não é provável que eles deixam, né, às vezes não deixam, às vezes deixam, não deixam. Aí o que eu fiz? Eu falei, esperei todo mundo ir embora. Porque tem crianças que fica de gracinha e fica até a hora de ir embora, falando, eu se machuquei. Tipo isso, entendeu? Mas não é isso, gente. Quando a gente olhou lá pra fora, não tinha ninguém. Todo mundo fica em aula, a gente não sai de aula, ninguém. Tipo, e nesse dia era uma festinha, só que não era festinha, tipo, era todo mundo junto um com o outro. Não faltava uma criança na sala se ficasse de recuperação. Não existe isso de recuperação na nossa sala. Porque, né, a gente não é adolescente, já não é muito adolescente, né? Mas tem pessoas que ficam de recuperação na prova, mesmo que não seja adolescente. Então, a gente foi lá ver, né? Aí, o que a gente foi ver? A gente esperou a professora ir embora, porque senão a professora ia falar que é crianças correndo, brincando de brincadeira, de ficar fazendo vultos para criança, né, das outras salas acreditarem. Mas a gente esperou a professora ir embora, e daí quando a gente foi embora, e todo mundo tava em aula e tal, não tava em aula, tava em aula, gente. E já tinha acabado a festinha e tal, a gente tava lá, né, tava fazendo toda a lição. Aí a gente foi lá, né, ver, e não tinha ninguém lá, né, porque depois da festinha a gente faz lição, né, no caso. Aí a gente vai lá, né, a gente viu se tinha alguém lá fora, mas não tinha ninguém. Tava que nem rua deserta, não tinha ninguém. Sinceramente, não tinha ninguém. Tava na hora da saída. Aí a gente foi lá ver e não tinha ninguém. Aí a gente falaram, é coisa da nossa cabeça, né? Mas como que é coisa da nossa cabeça, sendo que a gente viu? Então comente aí nos comentários o que vocês fariam nessa situação. Eu ia se cagar de medo, sinceramente, misericórdia, cruzes credos. Cruzes credo. Então, deixa seu comentário aí, que vocês iam fazer, se cagar de medo, com medo ou sem medo. Então, bora lá. Eu tava lá numa situação que as minhas amigas falaram, se você não faz essa situação da loira do banheiro, você vai ver. Ninguém vai ser mais seu amigo. Vou falar pra todo mundo dessa escola que você é uma chata, que é uma falciane. E eu fui lá de besta, né? Porque senão eu estaria perdendo minhas amigas, né? E elas ficam fazendo essas brincadeiras, mas depois quer amizade de volta, né? Tudo falciane. Aí a gente foi lá, né? Eu fui fazer isso e eu caí ainda, né? Mas eu não sei se era história de terror mesmo, gente. Mas ninguém viu. Eu falei, gente, olha ali, gente, tá vindo vulto. E tava vindo vários vultos. Tava vindo essas coisas, gente. E não parava de girar. E a porta dos banheiros tava tudo fechada. Aí ficou batendo, ficou se batendo. Gente, e todo mundo pensa que só nos Estados Unidos acontece isso. Não, em todos os países não tem essa. Em todos os países tem isso. Não é depressão da cabeça, não. Porque se fosse depressão, a gente estaria tomando remédio. Então, o que você faria nessa situação? Gente, eu ia se cagar de medo, sinceramente. Que é isso? A gente morre, tá? A gente pode desmaiar, mas às vezes as pessoas morrem por causa desse medo, viu, gente? Ou o bicho mata, né? Então, bora pra... Eu acho que é penúltima, antepenúltima, né? Falta mais duas. Então... Eu tava aqui no Tower, e era de Tower, né? Eu tava aqui no Tower, do nada, gente. Eu tava, tipo, era umas 3 horas da manhã. Mas, gente, faz muito tempo eu tava... eu tinha 7 aninhos. Então, aí eu tava no Tower. 7 aninhos não, gente. Foi quando eu ganhei meu tablet. Eu não sei que dia, que ano que eu ganhei meu tablet. Foi em 2016. Que 2016? Já tô viajando na maionese. Aí eu ganhei meu tablet, normal. Aí eu baixei esse joguinho, né? Aí eu tava jogando, normal. Quando eu fui ver, gente...
A minha boneca tava toda de preto e tava escrito, né, no meu nome, né? Eu fui ver meu nome, o que tinha acontecido, assim, eu fui banida do jogo. Porque eu já sabia essas coisas de Roblox, né? Aí eu pensei, ai meu Deus, eu fui banida, eu fui hackeada, meu Deus do céu. Aí tava escrito, você foi banida do Tower. Só que eu não tinha saído do jogo nada a ver, tipo, gente, misericórdia, eu fiquei se cagando de medo. Porque vai que aparecesse alguma pessoa aqui, né, em casa, minha casa. E eu fiquei com muito medo. Então, o que vocês fazeriam nessa situação? Eu ia ficar com medo demais. Então, falta duas, né? Então, essa foi aqui, né? Foi na casa do meu pai, normal. Eu tava lá, né, no quarto... Aqui no meu quarto normal. Então, eu tava aqui no quarto normalzão, quietona mesmo. Que eu fico bem quieta no meu quarto, né? Aí eu tava lá, quietinha. Do nada, que aparece, me aparece, tipo... O Gustavo bem ali na porta, gente. Eu não sei se era o Gustavo, mas, gente, eu acho que eu tava vendo coisa de madrugada. Aí o Gustavo tava bem na porta, né? Aí eu fiquei com muito medo. Eu pensei que era um homem, algum facão, né? Alguma coisa, mas eu fiquei com muito medo. Mas eu quase dei um grito que eu fiquei caladona. Então, galera, desculpa se meu irmão me chamou ali atrás, mas não ligo. Aí eu tô na última história, né? A última história, a gente foi na escola, que eu tava com muito medo. Ai, gente, que susto! Que susto, sinceramente. Eu tomei um susto, gente. Que susto agora. Então, meu fone descarregou aqui, né? Deixa eu desligar aqui ele, né? Então, gente, eu tava lá, né, na minha escola. Mas eu não tava na minha escola. Foi um sonho, de sonho, de sonho, de sonho. Parecia na vida real, sinceramente. Aí eu tava lá, né? Aí o que eu fiz? Eu fui lá ver, né? Fui lá na escola. Aí quando eu fui ver, a escola, tipo, tava toda quebrada e só tinha um cara com facão. E eu saí correndo, correndo, mas do nada o cara cortou minha cabeça assim, ó, todinha. Eu fiquei sem cabeça e saí andando sem cabeça. Ai, gente, o que vocês fazerem nessa situação desse sonho? E, gente, eu vou contar a última história, que eu tava muito louca nesse dia. Mas não, tá, gente? Eu tô falando como se fosse. Aí, né, eu tava lá e eu, né, o bebê era do meu e do meu irmão. Gente, mas é um sonho muito, é muito difícil de explicar. Eu tava lá no meu quarto, né? Aí eu ouvi uns barulhos, né? E o Gustavo veio correndo pro meu closet. E eu também fui correndo pro meu closet. Só que a gente falou, o nosso filho, meu Deus do céu, sai correndo pra lá, Gustavo. Eu fico aqui de olho e observando. Aí ele falou, vamos nós dois juntos, né? A gente e os pais. Pra ver se acontece alguma coisa, né? Porque se morrer o bebê, morre a gente junto, entendeu? Tipo, tudo bom. Aí foi isso. Aí a gente foi lá, né, ver o que estava acontecendo lá. Aí um se separou. Um foi lá no porão, que foi lá no porão. Eu não sei se. Eu não lembro se foi no porão de baixo ou se foi no porão de cima, mas provavelmente foi no porão de baixo, que é mais assustador. Eu acho que foi no porão lá de baixo, né? Então, a gente foi lá no porão de baixo. Gente, eu tô indo pra sala porque eu tô com muito medo. Então, a gente foi lá no porão de baixo e eu fui lá buscar o bebê. E daí, gente, o que aconteceu? O bebê caiu no chão do nada, mas quando a gente foi ver, foi a Annabelle que caiu. A gente tinha uma Annabelle de recordação que os nossos pais tinham dado. Tinha uma Annabelle, né? Foi minha mãe que me deu a Annabelle. Aí, o pai do meu irmão, né, que no caso era meu namorado. Nossa, é o sonho que eu tô tendo, né? Aí ele deu o Chuck, ele mesmo. Aí os dois tinham caído no chão. Aí do nada os dois caiu andando, tipo, parecia nós. Aí quando a gente foi ver, eles falaram pra você, como fala, pra você salvar o seu bebê e pra gente sair da alma desse bebê, alguém de vocês dois ou dessa família tem que morrer
com nós dois, nós três, ou um de vocês, a sua própria babá, vai ter que morrer com nós dois na mão. A nossa babá já estava preparada bem ali na janela e falou: eu sou muito velha, eu já tenho que morrer. E ela morreu, gente. Só que ela não foi com o vírus, ela foi com outra pessoa. Eu já imaginei e chamei a ambulância. Mas ela não morreu, gente. Ela não morreu, mas mesmo assim, Deus recuperou a alma da minha filha. E daí eu falei, nessa situação, gente, de assustadora mesmo, né? Aí eu falei, pai, mãe, pai. Eu fiquei chorando muito depois, mas eu nem comentei. Então, galera, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, ative o sininho, vocês não precisam perder nenhum vídeo. Nossa, um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.